Olá, desbravadores! Sejam bem-vindos ao nosso Rota de Equilíbrio e hoje a gente vai conversar com a Júnia Oliveira. A Júnia, ela é enfermeira, terapeuta integrativa, graduanda em nutrição e ainda está estudando psicanálise. É um combo de estudo de corpo humano. Olha, primeira coisa, eu queria agradecer vocês. É um prazer enorme esse convite. A gente já se conhece, já tem uma caminhada, né? E eu estou muito feliz porque é muito à vontade, é muito gostoso. A gente fica muito feliz mesmo de estar junto aqui, né? E tudo isso, Roberta, porque a gente gosta de gente, né? Então não dá para parar numa situação só. Tem que buscar um pouquinho mais, tem que estar ali. Não adianta só passar uma orientação, uma prescrição, mas você tem que estar escutando e entendendo o que a pessoa quer dizer, né? Às vezes é num gesto, às vezes num olhar, às vezes numa coisa que fica ali meio agarrada, e a gente tenta o máximo. Então tem que se capacitar, né? Isso é muito gostoso, é um aprendizado para a nossa vida e para a aplicabilidade, né? No nosso trabalho, é muito bom. E lê o corpo em várias vertentes, né? Várias vertentes, Rô. É isso aí, a gente conheceu a Júnia no tratamento do Matheus. A Júnia participou ativamente, né, do nosso filho. E com certeza a gente sabe o quanto todo esse trabalho realmente faz a diferença na saúde das pessoas, né? É muito bom, a gente precisa, né? Precisa estar junto. Cada um tem uma história, cada um traz no seu dizer, no seu olhar, né? Na sua situação de saúde, na sua história de saúde. Então, é muito bom. Eu sou muito assim, viu, gente? Sou muito do muito bom. É isso aí. Porque é mesmo. Porque esse olhar diferente faz toda a diferença, né? Sim, é isso. E, Júnia, eu queria aproveitar, então, que a gente está falando e citou até o nosso filho e tudo mais. Conta um pouco para os nossos desbravadores aí o que é essa medicina biofísica que a gente acaba fazendo, como que é essa leitura, como que funciona isso no corpo? Isso mesmo, Roberta. A gente está muito acostumado com a medicina convencional, né? Então, basicamente, trabalha-se na parte dos sintomas, né? Estou sentindo isso, tomo aquilo. Tem um conjunto de fatores aqui, né? De sintomas, você é caracterizada com tais diagnósticos, certo? Só que primeiro, né, diagnóstico não é destino, né? É uma frase que eu escutei uma vez de você e eu falei que, gente, isso é para a vida, né? E segundo, que na medicina biofísica, né, na parte integrativa biofísica, a gente vai ter ferramentas que verificam a parte elétrica do corpo. Então, uma complementa a outra, né? As duas são super importantes. Nós precisamos dos exames bioquímicos, dos exames de imagem, nós precisamos ter uma leitura dos sintomas. Só que não dá para parar por aí, né? Não dá para a gente poder ficar usando um remédio para remediar uma situação. A gente precisa entender o que aconteceu. Por que estava de um jeito até X momento e depois não estava mais, né? E hoje tem muita coisa nova, o mundo mudou. Não é mais do jeito que... Estou com 51, então há 51 anos atrás a situação era outra. A gente não tinha esse excesso de carga tóxica, excesso de agrotóxico, poluição das águas, poluição eletromagnética, né? Então, o mundo mudou. Então, os fatores do adoecimento também mudaram. E essas sobrecargas que nós estamos expostos também mudaram, né? Então, o que eu sempre falo para os pacientes, não é ficar, como é que se fala, neuróticos. Não, é só a gente poder ajudar a entender o que está acontecendo com o nosso corpo e ajudar a ele limpar, né? Para a gente ter uma promoção de saúde, porque a gente não quer viver até 120, a gente quer ou mais. Nosso corpo, essa é a promessa, né? Essa é a promessa, né? Uhum. E a nossa máquina, né, ela tem essa capacidade. Nossa máquina tem, né? Agora, o que acontece no meio do caminho? Se eu tenho uma alimentação que me leva ao desequilíbrio, que me leva ao desgaste ali do meu fígado, do meu pâncreas, do meu intestino, com certeza eu já estou gastando o meu estoque de energia vital para alcançar esses 120 anos, né? Então, o que está acontecendo? Porque a gente foi
tá no mundo, né? A gente tem que estar fazendo as coisas, não precisa ficar numa bolha, mas é entender aquilo que limpa e suja e buscar aquilo que é geneticamente compatível, né? Perfeito. Buscar entender o fator que levou aquele adoecimento, que dá trabalho, né? Até porque não é igual de um corpo para outro. Exato, cada um tem uma individualidade. Sim. Então, o que serve para a Roberta é diferente do que serve para o Rafael, que é diferente do que serve para mim, que é diferente do que serve para os nossos filhos, né? E cada um tem essa individualidade. Então, não é a mesma dose para todo mundo, faz todo mundo do mesmo jeito e cuida todo mundo do mesmo jeito. Não, vamos observar, vamos ter um olhar específico sobre cada organismo, né? Sobre cada mente, cada pessoa. Cada um é um conjunto de situações, né? O que é bom para um pode ser veneno para o outro, né? Perfeito. E a gente se atentar. Então, é isso que eu acho lindo da medicina biofísica, integrativa, é esse olhar único do paciente, né? Do cliente, né? Da pessoa, é olhar a pessoa, né? É olhar, é escutar. É um pouco do resgate da medicina antiga, né? É verdade. Que quando nós... não só aqueles conselhos de vó, os médicos, né? De família. Que checavam o ambiente, que levavam em consideração que o cachorrinho tinha morrido. Exato. Sabe, como é que estava a família, já conhecia ali desde pequenininhos, né? Às vezes dentro da barriga da mãe já conhecia, porque já tinha acompanhado umas consultas ali antes do parto. Então, é não perder isso. Então, essa oportunidade, né, da gente trabalhar com a medicina integrativa e biofísica proporciona esse resgate. É isso que me apaixona. É esse resgate do ser humano, né? Então, hoje, no mundo que a gente está mais... olhando que as coisas estão mais descartáveis, estão mais emergenciais, né? Pela própria situação. Então, você ter esse resgate e você analisar a individualidade. Eu acho que esse é o ponto final para ter resultado, né? Eu achei linda essa frase, essa coisa do resgate do ser humano. Do ser humano. Isso é impressionante, porque são muitas coisas numa única frase, né? Nossa, são múltiplos fatores numa única frase. Múltiplos fatores, Rui, que ficam às vezes tão esquecidos, né? Porque a gente é corpo, mente, alma. É o conjunto. É o conjunto. Exato. Então, não dá para a gente ficar só no corpo, na matéria e esquecer o nosso lado emocional, né? Perfeito. Entende? Então, isso assim... mesmo. Quantas pessoas, tantas crianças, né, adoecendo por conta da exposição a telas. Eu acho que hoje em dia, nós pais, né, hoje meus filhos são grandes, mas futuramente, quando eu virar avó, né, que aí vai ser maravilha. Mas eu observo muito com os próprios pacientes que a gente trabalha, como que está essa questão, né, de exposição a telas? É tão normal, né? Eu quero que a minha criança fique quieta, eu vou lá, dou um celular para ela e vai jantar com o celular, e vai almoçar com o celular, e vai dormir com o celular debaixo do travesseiro. E aí a criança começa a ficar com alguns sintomas que, de repente, dar uma medicação é mais fácil do que entender todo aquele processo, né? Porque é um processo da família. O que está acontecendo? Então... Isso que a gente está falando resgata tudo, né? Porque é olhar o físico e olhar o emocional. E esse emocional envolve todo aquele conjunto de pessoas que eu estou inserido, que eu estou envolvido ali, né? Então, isso é muito bom. E o interessante em cima dessa questão que você levantou até, né? Da tela. Tela, sempre tela. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração é o equilíbrio. Isso, né? Porque assim, não tem como não ter tela. Tela é o futuro, não dá para você esconder a tela, né? Porque é o futuro e você está desconectando a criança desse futuro, mas uma coisa é você transferir a responsabilidade da criação para Peppa Pig, né? E outra coisa é você deixar a criança ter contato e interagir com uma tecnologia que futuramente ela vai ter maturidade para absorver essa radiação, vai ter maturidade, eu digo química e física mesmo, né? Para ter contato com esse tipo de fator. E mais do que isso, as pessoas têm que lembrar que é igual faxina de casa, né? A gente suja a casa e a gente limpa no mínimo toda semana. E o que acontece é que a gente expõe o nosso organismo e não se preocupa com essa limpeza e com essa faxina. É isso mesmo. E pensando que a gente vive num mundo tóxico, né?
Você acabou de comentar até a questão das telas que tem aqui, né, ao nosso Sim, redor. sim. E que a gente não tem como viver numa bolha, como você comentou. Quais princípios a gente deveria levar em consideração num processo que a gente chama de detoxificação, né? Que seria para a gente conseguir fazer a remoção dessa carga tóxica ou a manutenção, a gestão disso. Porque a gente sabe que a gente vai, como até a própria doutora Elisete comenta, viver faz mal à saúde, né? A gente está exposto o tempo inteiro, né? Via alimentos, via respiração, radiação eletromagnética. Como a gente faz no nosso dia a dia essa gestão para que a gente possa se manter limpo, né? E não sofrer as consequências de toda essa carga tóxica que a gente está entrando em contato diariamente. Nossa, isso é muito bacana, Rafael, porque é possível, tá? É o que a Roberta falou. A gente, assim, sabe que nós precisamos da tecnologia e ela, assim, foi um marco, né? Sim. Foi uma questão muito importante para o desenvolvimento do mundo, né? Só que manter esse equilíbrio e pensar nessa limpeza é muito possível, tá? Então, por exemplo, uma das orientações que a gente passa, né, para os pacientes é evitar, assim, ficar muito só fechado com isso. Por exemplo, ter horários para você mexer no celular, mas fazer aterramento, fazer o grounding, né? O que é isso? Tira o sapato um pouquinho, é uma coisa assim fácil que dá para todo mundo fazer em casa, né? Tira o sapato, vai pegar um pouco de sol, pisa na grama, pisa no cimento, né? Dá esses intervalos. Eu atendo muitas pessoas que trabalham em home office e essas pessoas falam para mim, falam, Júnia, chega uma hora que ficou assim, eu preciso respirar. Então, sim, aproveita para dar esse respiro, essas pausas, né? De 20 minutos, 10 minutos que seja, gente. Eu tenho um lema muito importante que é saia do zero, que é o que eu aplico para a minha vida. Olha, adorei! Saia do zero, Excelente. pessoal. Eu aplico isso para a minha vida, tá? Porque o pouco que você consegue fazer já é muito se você for somar ao longo da vida. Tá? Perfeito. Então, se eu consigo ali um intervalo de 5 minutos, enquanto eu vou tomar um cafezinho, eu já tiro meu sapato, vou lá, pego um solzinho, pego um sol na palma das mãos, porque nós temos a camada lúcida, né? Que é onde a gente absorve esses raios solares, né? Para poder ajudar a nossa aumento da vitamina D, mas também melhorar e nos blindar contra a poluição eletromagnética. Então, eu vou tomar um cafezinho, vou beber uma água, vou ao banheiro, aproveito, tiro um pouquinho o sapato, porque é 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã. De repente, você colocou na sua rotina, já são mais 10 minutos que você consegue ampliar, aquilo começa a virar um hábito, né? Então, para nós adultos, tem como colocar algumas pedras também para a gente poder ajudar, porque eu penso assim, não só, né, assim, tudo que você puder fazer como barreira é importante, já te ajuda. Tem selos que você pode comprar pela internet para poder colocar nos seus equipamentos. À noite, desligar o Wi-Fi da casa para você não dormir naquele slow mog, né? Naquele modo que está ali uma fumaça eletrônica, enquanto você está tentando entrar num sono reparador, aquilo está atrapalhando sua pineal, né? Fora as pessoas que colocam o celular para carregar e dormem com ele Com ele debaixo do travesseiro. Nossa, olha, crianças e adultos, Sim. né? Usa de despertador, então compra aqueles despertadores, A pilha. né? A pilha, Né? compra na Amazon, no Mercado Livre, R$1,99 R$1,99 da esquina, sabe? Só para você ter, mas você deixar o seu celular em modo avião, em outro cômodo da sua casa, né? Criança, né, que a gente estava conversando agora. Às vezes a criança quer jogar um joguinho, o pai está permitindo um momento, ok, mas baixa o joguinho, deixa no modo avião também, porque vai estar em offline. O que você puder, o que os pais, né, e nós pudermos fazer para as crianças se blindarem, porque elas estão desenvolvendo ainda o córtex pré-frontal. Né? Se para nós adultos, a gente percebe isso, como é cansativo a gente ficar só na tela, né? Assim, como você fala, nossa, eu preciso dar uma descansada. Agora você imagina isso para uma criança. Só que para a criança acaba sendo mais legalzinho, porque é joguinho, né? E aí, até o movimento dos olhos começam a ficar difusos, né? A concentração começa a ficar difusa. Exato. E aí, quando ele chega na escola, que ele precisa pegar lá o caderninho, que precisa pegar o livro e ler, tedioso, que o movimento né? dos olhos é mais linear, porque a concentração né, ali mais específica, é tedioso. Aí a criança não quer parar, a criança não quer ficar sentadinha. Aí começa todos os sintomas, né? Que vamos
levaram para tomar tal medicamento. Mas será que não está precisando fazer essa mudança desses hábitos em casa? Então, tudo começa em casa, né? A gente ter esse apoio começa em casa, a gente apoiar os nossos filhos começa em casa. Eu falo muito de criança porque eu amo, tá? De verdade. Eu amo ser mãe, amei ser mãe quando meus filhos eram pequenos. Como eu falei, já estou esperando uma outra fase aí, né? Mas isso é muito gostoso, porque você buscar, resgatar essas questões de família, esses momentos de família. Então, tudo começa em casa, né? Não é o filho que dita as regras, é você que dita, sem ser de uma maneira pesada, né, Rô? Porque dá para, por exemplo, ficar 2 horas para poder assistir um documentário que vai agregar para a família, legal, mas, poxa, estou 2 horas na tela. Ok, só que estimula a sua criança a brincar, a fazer um esporte, a jogar, a fazer alguma coisa que ele saia, que ele brinque, que ele soe. A gente, na nossa época, a gente transpirava, né? Muito. As toxinas saíam todas pelo suor. A criança vinha, né, derretendo. É verdade. A gente vinha derretendo, né? Brincava, queimada, futebol, joguinho, né? Pé machucado. Pé Hoje as crianças machucado. não têm nem o pé grosso. Nem pé grosso. A gente vinha com o pé tudo machucado, tudo esfolado, joelho, né? Roupa, né? Então, assim, ter esse resgate. Eu sei que a vida mudou, a gente sabe que a vida mudou, né? Os pais têm que trabalhar, não, faz parte, cada um sabe ali onde seu calo aperta. Mas é possível a gente ter esses momentos, deixar essa criança brincar certos momentos dela e estimular, né? Ver que seu filho quer fazer tudo no joguinho, quer ficar tudo... Corta um pouquinho, compre jogos que dá para fazer a família, né? Banco imobiliário, jogo de tabuleiro. Nossa. Tem um monte. É tão gostoso, gente. É tão gostoso. E você vê como que a criança gosta, né? Ela tá lendo o que o pai e que a mãe estão demonstrando para ela o tempo inteiro. Aí o negócio fica lúdico, muda. Então, assim, tudo é possível, né? Tem muita coisa boa possível para a gente poder fazer. É só querer. Sem né? dúvida. Só querer. E sair do zero, pessoal. Saia do zero. Eu adorei essa frase. Excelente. É isso aí. E assim, agora acho que é o momento da gente perguntar, né, qual seria a sua rota de equilíbrio? Minha rota né? de equilíbrio. Qual a sua Nosso rota quadro. de equilíbrio? Qual a sua rota de equilíbrio? A gente Bacana. quer saber, quer que você divida com os nossos desbravadores. Como encontrar, como foi a tua caminhada para encontrar a tua rota de equilíbrio? Nossa, maravilha, Rô, maravilha. Olha, eu sempre, assim, tive a graça, né? Meus pais, nós somos uma família, assim, mais humilde. E a minha mãe sempre fez questão da gente comer uma comida mais natural, desde quando nós éramos criança. Então, eu já cresci com essa mentalidade, né? E até porque as coisas eram muito caras na época, então refrigerante, coisas industrializadas, né? Na minha época, quando tinha, era muito caro. E o acesso era restrito e minha mãe fazia questão da gente comer muitos alimentos naturais mesmo. Então, a nossa alegria é ir na feira e comprar um carrinho cheio de laranja. E fazer suco, fazer geleia, né? Essas coisas. Isso que é ostentação. Nossa, isso era ostentação na minha época, né? Era muito bom. Então, eu já cresci com essa consciência. Quando eu me casei e tive os meus filhos, o meu terceiro filho, Paulo, na época nós morávamos em São Paulo, então ele adoecia muito. Ele era uma criança que, desde pequenininho, cheio de diagnósticos, né, de alergia, urticária, alergia estridulosa. Então, assim, a minha vida era, em casa, uma farmácia mesmo. Nossa. Na época eu não era enfermeira, na época eu não era profissional da saúde. E eu observava muito e falava, gente, tá errado isso aqui, porque qualquer coisa que acontecia era hospital, era pronto-socorro. Então, mudança do tempo, fechava a glote, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Leva pronto-socorro. Chegava aquele monte de corticoide, antibiótico, garganta inflamada, e ouvido inflamado, e tudo secreção saindo, garganta, ouvido, era assim durante anos, né? E eu tentava de tudo. Todos os pediatras que falavam pra gente em São Paulo, olha, fulano faz isso, fulano pega o sangue, processa e faz uma vacina e usa. Eu ia nesses profissionais, só que eu não via resultado, né? E aquela casa sendo uma farmácia, ele não desenvolvendo, né? E na época nós mudamos para Campinas, né? Até para uma proposta de trabalho para o pai dos meninos e também para mudar um pouco o clima, né? Porque eu já falava, acho que talvez esse clima de São Paulo não está muito legal para ele, né?
apesar de nós não morarmos na capital, morarmos mais próximo, mais ali na cidade de Poá, e que era mais úmido, frio, né? E quando nós viemos para Campinas, eu tive a oportunidade de uma prima do meu ex-marido que conversou comigo e falou: Júnior, você já tentou de tudo, ele está doente de novo, tenta levar numa homeopata que eu conheço, de repente pode ser um caminho viável para ele. E ali eu descobri que existe alguma outra coisa fora o do combo da convencional. farmácia. Fora, porque já estava numa coisa de corticoides não poder faltar no dia a dia dele. Estava errado isso aí. A gente, né? E pelo que eu lia leigamente naquela época, né? Eu falei, meu coração não encaixava com aquilo. E foi aí que eu descobri, passamos com uma médica, que eu me lembro da primeira crise. Eu comecei a passar com ela uma semana. Ele teve essa crise de mudança de tempo, laringite estridulosa, começou a fechar a glote. O pai dos meninos já apavorado, isso 3 horas da manhã. Vamos levar para pronto-socorro, vamos levar para pronto-socorro. Eu falei, não, vamos lá. Eu vou ligar para a doutora, na época era o pager, né, que ela deixou o pager, liga para o meu pager, passa mal. Aí liguei para ela, mandei mensagem, ela falou, olha, você confia no meu trabalho? Eu falei, sim. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a janela, você vai deixar esse menino respirar e você vai dar de 10 em 10 minutos algumas gotinhas, eu não vou me lembrar agora. E foi a última crise que esse menino teve na vida. Nossa. Aí eu olhei e falei, Uau. meu Deus, tem alguma coisa fora que eu não conheço, né? E a partir dali, eu falo que quando a gente se encontra, as coisas vêm acontecendo. A partir dali, eu comecei a fazer enfermagem, até por um outro processo também da minha própria saúde, que eu falo que eu só estou aqui hoje porque Deus permitiu, né? Eu passei por um processo muito grave, logo chegando em Campinas mudou toda a nossa vida. Chegando em Campinas, com 1 mês de Campinas, o nosso plano de saúde não era atendido ainda lá na cidade, né, porque era só de São Paulo mesmo, e eu tive um problema renal grave, que em 2 dias eu fiquei internada com uma hidronefrose, quase perdendo o meu rim, tive que tomar 4 bolsas de sangue. E ninguém da minha família... Hidronefrose é muito rápido, para quem não sabe, o rim morre depressa. Morre depressa. Depois que eu virei profissional da área da saúde, que eu soube, que eu entendi profundamente a gravidade, que eu fiquei, assim, mais grata a Deus mesmo, de ter me resgatado. Porque eles tentando com as vias, né, possíveis de medicamento e tudo... E não estava respondendo. Eu lembro que eu todo dia falava, parou de doer, agora eu vou voltar para casa. Aí o médico vinha à equipe e falava, olha, você ainda não está bem. Estava tudo descompensado, né? Os padrões vitais descompensados. E aí eu me lembro quando eu fui para sala de cirurgia de emergência, porque estava tudo dando ruim, né? Assim, não estava nada respondendo. Eles falaram, tem que ir para a sala de emergência rápido, fazer uma cirurgia para tentar tirar esse cálculo. E, assim, não deu nem para avisar o pai dos meninos, né? Não deu nem para avisar a minha família, nem os meus filhos, nada. Eu já estava internada lá, já tinha uns 2 dias e rápido precisou fazer a cirurgia. E foi um momento que foi eu e Deus. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu só peço uma coisa, me permita voltar para eu cuidar dos meus filhos. Meu caçula tinha 1 ano e meio na época. Nossa. Eu falei, me permita voltar. E ali eu apaguei, né, às 7 horas da manhã, entrei para o centro cirúrgico, saí às 10 da noite. E no outro dia, quando o médico foi fazer a visita, ele falou, olha, você deu um susto pra gente. E hoje, como enfermeira, eu sei o que é dar um susto pra gente. Né? É fazer a curva e voltar, praticamente. É fazer a curva e né? voltar. Então, ali eu vi o poder de Deus, que ele falou, filha, eu vou deixar você ficar aí, que você tem uma missão. Então, eu agradeço muito, tá viva. A sua missão não é só com seus filhos. Fica aí que tem uma galera tem uma vai passar na sua mão. Falei, tamo aí, Jesus, vamos que vamos, né? Então, isso foi a primeira situação. E a segunda com o Paulo. Só que na questão do meu filho, do meio, eu entendi que existia um outro lado a ser pesquisado, e o universo foi me mandando. A partir desse evento, eu quis fazer enfermagem, porque eu estive do outro lado. Eu falei, eu quero ser uma profissional de saúde, mas eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque eu sei o que é estar aqui na cama, eu sei o que é estar
você está um dia depois do outro, longe da sua família, longe dos seus filhos, por um período longo. Eu sei a angústia que é. E aí Deus foi colocando essas pessoas no meu caminho. Quando eu fui fazer meu TCC de enfermagem, foi uma professora que eu amava, ela que já falava do toque terapêutico naquela época, já falava de fitoterápicos. Eu falei, gente, é isso. Já falava de homeopatia. Então eu fui por essa vertente. E ainda no processo antes de finalizar o curso, eu estava no 3º ano, eu conheci a doutora Elisete através da cunhada dela, que fui convidada para conhecê-la. E aí ela olhou para mim e falou, não, vai lá na clínica para você conhecer, saber como é que é, fazer uns estágios. E eu tô lá até hoje, né? Só fazem 15 Quanto anos, tempo? né? 15 anos. Que eu legal. falei, gente... Então, assim, eu sou muito grata a todas essas oportunidades de transformar a minha vida e a vida dos meus filhos. É claro que a gente sabe que tem todo um caminho, né, Roberta? Na nossa live a gente conversou a respeito. Verdade. Como a gente sempre tem aquilo que a gente pode melhorar, né? Sempre tem coisas para fazer, tenho metas para poder alcançar, mas as metas são diretrizes, né? A gente não tem que se frustrar ou achar que jogou tudo fora. Poxa, nossa, não estou fazendo nada. Não, vamos se valorizar com um pouquinho aqui, um pouquinho ali e sair do zero, né? E, então, assim, eu entendo de verdade essa questão como um propósito mesmo de vida para mim, para os meus filhos e essa gratidão de estar aqui ainda. Eu falei, Senhor, se eu estou aqui, ainda tem coisa para fazer. Então, vamos fazer valer a pena mesmo. Né? É isso aí. Eu aproveito para te perguntar, então, Júnia, quais são realmente os maiores desafios lá do dia a dia? Como é que é trabalhar com uma medicina fora da caixa? Sim. Né? Quais são os maiores desafios ali da prática, né? Da prática. Hoje em dia, as pessoas que nos procuram, Rô, elas já têm esse entendimento de buscar alguma coisa diferente. As pessoas já chegam, elas falam assim, olha, eu já tentei de tudo. Aqui é minha última tentativa para eu poder mudar, tá? Melhorar minha saúde, na verdade. Então, a maioria, elas já vem com bastante força de vontade. Mas assim, o maior desafio mesmo são os outros profissionais de entender esse trabalho, né? Sim. O maior desafio, né? Porque às vezes a pessoa, é o que a gente fala, não para seus tratamentos não, só agrega a gente. Porque a gente vai olhar aquilo que as outras áreas não estão olhando, mas Perfeito. O que eles estão fazendo também não vão interferir na gente, né? Então, vamos agregar o que a gente está fazendo. E aí, às vezes, a gente coloca, né? Porque nós testamos tudo, né? E aquilo que a gente falou, o que é bom para um pode ser veneno para outro. Individualidade. Palavra linda. Né? Então, às vezes, um arroz para um pode ser venenoso para o outro. Uma verdura crua, né? Que tem uma série de situações, dos próprios agrotóxicos, das lectinas aumentadas. Então, aí a pessoa chega e fala, tirei isso aqui, fui lá no meu nutricionista X, mas ele não entendeu e falou que não tem necessidade. Então, assim, esse é o maior desafio. Quando a gente fala da questão da alimentação e de que às vezes precisa envolver outros profissionais que não entendem, não é por maldade, sabe, Sim. Roberto e Rafael, assim, a gente entende que é falta de conhecimento. Realmente no sentido de ignorar. Exatamente, né? Porque enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança, e diagnóstico não é destino, né? Essa frase eu aprendi com a Roberta, eu levo para a vida, né? Aprendi com vocês. De É isso aí. Sabe? Então, assim, dá para melhorar. Se eu tenho, já tivemos pacientes com 3% Nossa. da função renal, 3%, mas, poxa, não vamos olhar os 97% que tá ruim, vamos olhar os 3% que tá bom. Não tá zerado, Não tá zerado, dá para melhorar, sabe? Para a pessoa ter qualidade de vida, é isso que todo mundo Sim. quer, né? Ter saúde, qualidade de vida, ficar bem, porque é muito doído quando a pessoa nos pega e nos relata, fala, Júnior, eu tô levando a minha vida arrastado, né? Eu tô arrastando, eu levanto de manhã com vontade de ficar na cama, eu tô no meu trabalho, já tô com vontade de ir embora, eu não tô, né? Não tô bem. Então, assim, quando ele faz pequenas mudanças possíveis, porque Deus é maravilhoso, ele não dá oportunidade só para quem tem dinheiro, né? Então a gente fala, na questão da biofísica, a gente utiliza muitas coisas
da natureza, os próprios Sim. chás, né? O Exatamente. próprio escalda-pés, o próprio umidificador. Então, assim, tirar os fatores que estão intoxicando da alimentação, do ambiente, da água, né? Então, tirando tudo isso, que às vezes é você ferver a água com o seu chazinho, fazer um escalda-pés à noite, tirar aquele arroz, tô falando arroz, gente, mas não é arroz é para todo mundo, não. Para algumas pessoas, e não é para o resto da vida, é outra coisa que a gente fala também. Isso. É dinâmico, naquele né? momento terapêutico que você está inflamado, está acontecendo isso, né? Que a gente faz a leitura individual. Mas às vezes é tirar aquele alimento inflamatório, porque eu gosto de usar, Rô, uma analogia que eu aprendi com a doutora Elisete, tá? E que eu falo que trabalhar com ela foi outro divisor de águas. Ela é uma Sim. escola, né? Diária, dinâmica. Viu? Uma escola diária e dinâmica. E assim, é um conhecimento profundo que, por isso que eu sou muito grata, assim, de ser uma multiplicadora e de, primeira coisa, atuar isso na vida da gente, na nossa vida, né? Mas, então a gente aprende isso, que é esse momento terapêutico, não é nada para a vida, né? Existem muitos fatores ali que mudam. E aí você dá possibilidades da pessoa melhorar a vida. Quantas pessoas chegam para nós com alergias enormes de pele, ou uma simples queda de cabelo, né? Ah, só está caindo meu cabelo, fui lá no médico, só estética. Mas não é estética. O cabelo é um sintoma, é um marcador de saúde, né? Que a gente viu lá no curso. Mas, então a gente observa que é possível fazer essas mudanças e a pessoa ter qualidade de vida. Então, essa pessoa que a gente viu com as alergias fez uma mudança da alimentação, fez uma mudança dos chazinhos para colocar ali no chuveiro, porque não tinha condição ainda financeira de colocar filtro para remover o cloro, porque o cloro é um fator importante para ela, mas já começou a ter mudanças até conseguir fazer tudo o que precisa. Mas, ou seja, é viável, entende? É viável. É o que a gente sempre fala. É um ajuste de hábito de vida, né? Ajuste, é hábito de vida, Roberta. Você falou a palavra, tá? É isso aí. Porque a casa, a gente varre uma vez só, varre hoje, tá? E aí eu passo o ano inteiro e só vou acumulando coisa, porque ali eu vou, né? É uma comidinha aqui, um exagero aqui, um exagero ali, um negócio aqui, uma noite mal dormida aqui, uma insônia ali. E aí você vai colocando coisas na casa. Aí quando você vai fazer a faxina no ano que vem, não é mais difícil? É melhor você fazer diário. É uma limpeza constante, diária. É aquela né? poeirinha que a gente não está nem enxergando, mas em uma semana ela já é visível. Já ali. é visível. E você precisa remover, né? Precisa remover. E por que da alimentação? Então, essa analogia que eu aprendi com a doutora Elisete. Imagina que a gente é um carro, né? Sim. Só que tem carro a gasolina, tem a óleo diesel, tem a álcool, né? Agora, se eu sou um carro a gasolina e eu estou colocando um alimento que é álcool, qual é a chance de determinado momento meu carro fundir, meu motor fundir? Muita, Sim. né? E nisso de eu estar colocando combustível errado, eu estou desgastando o meu motor. Então, eu estou gastando minerais, hormônios, vitaminas, antioxidantes, todas as reservas metabólicas, você está jogando, É verdade. né? Aí entra, muitas vezes, um problema dentário assintomático, né? Porque nós, inclusive, né, eu também vim dessa educação, eu só vou no dentista a hora que eu estou com dor. Mas às vezes eu não estou com dor e estou com um problemão ali, né? Sim. Então, assim, a fazer uma avaliação, olhar esses pontos, porque a gente funciona na parte mecânica e na parte elétrica, né? Perfeito. O carro tem a parte mecânica, tá ok. Mas e a hora que eu viro a chave? Tá tudo funcionando e esse carro tá andando e tá leve, tá com excesso de saco de cimento, que são as toxinas, né, no porta-mala do carro, tô com o combustível certo. E assim, é 20 minutinhos do dia para fazer um procedimento que for. Isso assim, não é nem o, né? O interessante é você mudar os hábitos, é você mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação, fazer a higiene do sono. Quantas pessoas falam para mim, Júnia, eu não estou dormindo. Aí eu vou lá perguntar, falar, mas como que é a sua rotina? Eu fico até 2 horas da manhã, eu estou lá no celular, porque eu fico ansiosa, eu preciso. Então, vamos começar a mudar. Deixa ali o celular, procura fazer o escalda-pés à noite, o seu momento agradável, aquele momento seu que a gente merece, sabe? Então, assim, desliga, coloca uma musiquinha tranquila que você gosta, pega um livro que você faz tempo que você está planejando lá para ver, coloca ali seus pés, faz um momento gostoso. Júnia, consegui fazer hoje, mas não consegui fazer no outro dia. Tudo bem. Consegui fazer na terça dessa semana, coloca na terça da semana que vem de novo. Isso. Gente, não, assim, eu falo muito, não desanima, eu falo muito para os pacientes, não desanima.
sabe? Ai, nossa, não, vamos lá, dá a mão, vamos que vamos, força, vamos mudar. Uma mudança de cada vez, a gente muda a rota, né? É isso aí. É isso. Completa é a diferença. Eu lembro que o Dr. Lair Ribeiro deu um exemplo que fala muito sobre isso. Ele fala assim, se você mudar 1 grau na rota de um avião, é a diferença entre ele pousar em Manaus e acabar pousando em Nova York. 1 grau. Né? 1 grau. Eu tô tô falhando no exemplo, tá? Não era muito isso, o exemplo às cidades, mas é isso. É isso mesmo. Essa é a ideia. Às vezes, pequenos ajustes mudam a vida. A vida. Pequenos ajustes. Por isso que eu falo que eu tenho esse lema porque eu coloco na minha vida. Eu tenho uma vida hoje, atualmente, corrida, porque é a faculdade de manhã, é o trabalho à tarde. A gente tem um horário que a gente se desprende um pouco mais, né? Fica até um pouco mais. Aí compensa também no fim de semana, ok? Mas então eu procuro fazer dentro da rotina que nesse momento está puxada, porque a vida é assim. Tem momento que você está tranquilo, tem momento que você está correndo. Mas nesses momentos que está puxado, você colocar a qualidade de vida naquilo, né? Então, o que eu faço? Eu paro o meu carro longe lá na faculdade, porque eu sei que é o momento que eu vou caminhando no sol com a minha mão, vou colocando minha mão, mochila vai atrás, vou caminhando, colocando minha mão para tomar um pouquinho de sol na palma das mãos, como eu prescrevo para os pacientes. Exato. 20 minutos de caminhada, a minha meta é ficar que nem a Roberta, que nem vocês ali, ó, malhando, hein? Não esqueci não, pessoal, seguem eles aí, porque olha, é um exemplo, viu? Eu me inspiro em vocês, é sério, eu me inspiro muito em vocês. Eu falo, minha meta é chegar assim. Mas, enquanto isso, 20 minutinhos de caminhada já ajuda a dar neuroplasticidade, já começa a formar mais neurônios no cérebro. Com certeza. Então, assim... Saia do zero, né? Saia do zero, pessoal. Sai do zero. 20 minutinhos de leitura. No final do ano, você já leu vários livros com 20 minutinhos de leitura, entendeu? Sim, é isso. Começa do primeiro degrauzinho atingível. A partir daí você vai desenvolvendo. E tá tudo bem. Exatamente sobre isso, né? A gente costuma falar sobre micro-resultados, né? É você subir um degrau de cada vez, né? As pessoas já miram no final e se elas não conseguem alcançar, elas já se frustram, né? Já se frustram. E na verdade não, é um dia após o outro, né? Exato. A gente tem que fazer as coisas aos poucos, Aos poucos. E por que se frustram? Porque assim, às vezes a pessoa, na nossa prática a gente vê isso, né? Vocês também, né? Tá tão fadigada. Por quê? Tá com excesso de metal pesado, tá comendo errado, tá inflamado, não tá dormindo, tá cansado. Aí você olha aquela meta inatingível, você não vai fazer. Exato. É verdade. Então, o que é importante? Vamos pensar no corpo, né? Assim, na nossa máquina, porque a gente precisa estar bem, né? Então, vamos descobrir isso, fazer essa avaliação para tirar esse excesso de metal, saber qual que é o alimento que está te inflamando, mudar esse estilo de vida e agregar esses valores, essas metas possíveis, né? As metas, elas são para nos direcionar. Então, hoje eu estou com uma meta simples, mas para o seu corpo é muita coisa e você vai aumentando à medida que você vai limpando, né? É isso aí. Tudo tem um momento certo, né? Tudo tem um momento certo. Perfeito. É isso. Júnia, e conta pra gente, né, nessa sua longa história, né, com tantos pacientes, né? 15 anos. Essa experiência toda que você tem, quantas pessoas já passaram, né, por vocês? Conta pra gente uma história de um paciente que marcou pra você com relação a essa questão de resultados extraordinários, que ficou marcado na sua história. Nossa, olha, tem muitos mesmo, sabe? E a gente recebe muitos pacientes que, infelizmente, pela medicina convencional, não tem o que fazer. Sim. Né? A pessoa já chega ali triste, desacreditada. E eu me lembro, né, além do caso do Matheus, que é um sucesso, assim, que eu fico muito feliz, né? Acho que seus seguidores já sabem, né? Então, assim, é um caso que me emociona, nos emociona muito, né? Eu lembro quando vocês mandaram para nós o vídeo do Matheus andando. Lembra que ele tinha machucado a perninha? Todo mundo chorou. Um tantão, né? De emoção, de felicidade. E a gente sabe que é uma conquista, é mais uma conquista de muitas que Deus vai colocar no caminho dele, no caminho de vocês. Eu tenho certeza disso, né? E desse presente de ter os pais assim também, né? Com essa busca, com esse olhar. E os outros também que chegam. Eu lembro de um caso de uma outra pacientinha criança, que ela também chegou desenganada para nós, uma bonequinha, totalmente sem movimentos, e que com uma doença degenerativa, sem prognóstico, fazendo vários tratamentos com vários médicos, e
nós descobrimos lá um problema com silicismo, porque tudo aconteceu após eles irem para a praia, para ficar umas férias na praia. Ela já começou com uma infecção, e daí o prognóstico foi piorando, né? E hoje ela está com 7 aninhos, 8 aninhos, está super bem, ainda não está com os movimentos, mas já naquele prognóstico ruim que foi colocado, Sim. ela já está mexendo a mão, ela já balbucia palavras, ela já come, sabe? Então ela teve uma evolução que os pais ficam maravilhados a cada dia, e ela também tem brilho nos olhos, ela brinca, ela olha pra gente, a gente brinca com ela, dá sorriso. Eu falo, isso não tem, é impagável, assim, sabe? Eu acho que isso é maravilhoso, né? E fora um outro caso também que nos chamou muito a atenção, de um senhor com um câncer enorme. O médico, a mesma coisa, não tem o que fazer. O filho chegou lá desesperado e viu que tinha problema nos dentes também, fora metal pesado e tudo. Passou ali com a gente, foi melhorando e teve um diagnóstico, uma progressão de vida de 1 ano com qualidade. Ele costurava, né? Na cidade dele, e ele tinha parado tudo, parado a vida, só uma vida de internações e hospital e diagnóstico piorando, e ele conseguiu voltar para a atividade dele, né? Partiu, não está conosco mais, mas o final foi um final abençoado, ele conseguindo fazer com dignidade, né? Exato. Retomando a vida dele, retomando a alegria dele, a família também entendendo tudo aquilo, porque é Deus quem comanda, né, Roberta? É Deus quem comanda tudo, né? Mas o que a gente está aqui como instrumento para que as pessoas se conectem, que eles melhorem os seus laços de família, que eles tenham dignidade, uma vida de qualidade, a gente tem que fazer, né? Nisso que eu falo. Se tem 5%, 10%, gente, se pega nesse 10%. É aí que isso tá, aí. entendeu? Quanto à vida, a esperança, para sempre. Não tem como dizer não para isso, né? Não dá, né? Perfeito. É verdade, é isso mesmo. E agora vamos entrar no nosso segundo quadro, Desbravando a Sua Rota. Eu quero agora, Júnia, qual dica que você pode dar para quem está assistindo a gente? Bacana. Como desbravar a rota deles, para que eles encontrem a rota de equilíbrio? Bacana, pessoal. Olha, é muito importante a gente observar o que está de excesso na minha vida, sabe? O que está pegando? A gente sabe, no fundo, até na nossa live, Roberta, a gente falou muito dessa questão de motivação, né? Porque é um assunto que eu gosto muito, porque a gente precisa se motivar todo dia para poder fazer as coisas, né? A gente tem que estar ali com uma luz. Eu falo que não é essa motivação do jeito que a gente vê aí, tem que fazer isso e ganhar milhões. Não, não é isso. Mas a gente manter uma chama aqui dentro que fala, poxa, tá valendo a pena, gente, tá valendo a pena. E o que dá para a gente poder fazer? Na nossa vida, no nosso dia a dia, observar aquilo que não está legal, né? Que você está tocando de qualquer jeito. E aí, para um pouco. Eu falo que é a técnica do farol, que eu aprendi com um psicólogo maravilhoso. Maravilhoso. Que ele fala o seguinte, da gente observar, colocar e escrever, porque quando você escreve, o seu cérebro, ele começa a olhar aquilo de uma maneira macro. E você pode colocar ali, o que está sendo bom na sua vida? Poxa, eu estou tendo tempo para ficar com meu filho, eu estou tendo tempo para me cuidar, eu estou tendo tempo para cuidar da minha saúde. O que está mais ou menos? Nossa, isso aqui não está legal, eu estou vendo que eu estou, sabe, levando, eu estou muito cansado, eu não estou... E o que está péssimo? Nossa, eu estou aqui um relacionamento tóxico, eu estou aqui com uma situação muito tóxica na minha vida que eu preciso mudar, né? Então, vamos olhar para isso e, a partir disso, vamos observar o que é valor para mim, né? E será que dentro desses valores inclui a minha saúde? Quantas pessoas a gente vê, né? E a gente se pega também nisso, que, assim, cuida de tanta coisa, mas não se cuida, não se olha. Não tem esse tempo para saber, eu tô comendo, eu tô na correria, eu poderia estar fazendo isso. Tô na correria, então, em vez de eu pegar e comer uma comidinha, eu vou fazer um lanche, vou comer qualquer coisa, vou comer um doce. Aí, quando você vê, comer o doce no almoço, no jantar, no café da manhã. E o dia foi só de doce, ou o dia foi só... Sabe, só refrigerante. De coxinha com Coca-Cola. Sabe, né? A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, gente. Para todo mundo. Quem nunca, né? Quem nunca, tá? O importante é entender que tem uma escolha. Que tem uma escolha. E que
Gente, ó, por exemplo, o que dá para fazer? Faz congelado. Faz uma comidinha congelada, põe lá no teu freezer. Aí, quando você chegar, você tá morrendo de fome, você já esquenta. Ah, Júnior, só dá para esquentar no micro-ondas. Esquenta no micro-ondas, mas pelo menos é comida. Entende? O melhor é, tudo bem, seguir, tem a vida ideal e a vida possível. Qual é a vida possível? A vida que eu consigo mudar naquele momento. Então, busca olhar como é que está a sua saúde física, a sua alimentação, como que está o seu sono, porque a gente, quando não dorme, o dia parece que já acorda atravessado. É verdade. Né? Você não dormiu, você já está cansado. Então, o que está faltando? Será que eu não estou muito tempo no celular? Será que eu não estou só deixando de dar atenção e meu subconsciente está ali me cobrando e quando você vê está aquela bagunça de coisas? Então, olha como é que está a alimentação, olha como é que está a sua atividade física. E aquilo que a gente falou, gente, atividade física é um dia chegar que nem eles, assim, fortão. Mas vamos começar daquilo que é possível. 20 minutinhos do dia. Júnior, não dá 20, então vamos fazer 5. Mas dá para fazer. Você já está mudando a sua rota, né? Então, se observe onde você está inserido, sua família. Observe teu filho. Observe sua relação de trabalho, né? E procura fazer aquilo de amor, de coração. Fazer o teu melhor, né? Você termina o dia com aquela consciência. Fala, poxa vida, eu me entreguei, eu fiz o meu melhor. Missão cumprida. Então, essa entrega, gente, é força ali, ó, entrega, vai de coração que dá certo, viu? Mesmo que tenha gente que queira jogar balde d'água, não espera os outros. Vai fazer a tua parte, não deixa a tua luz morrer. É isso, é sobre isso, né? Que lindo recado. Daí. Sabe que eu ouvi um negócio, só te interrompendo um pouquinho, mas eu ouvi um negócio que me marcou muito, sabe? Quando você sente no seu coração que você tem uma missão, que você tem um lugar para ir, que você tem alguma coisa para fazer, para acionar, pessoas para levantar, enfim, não importa o que está no teu coração, né? Deus falou aquilo para você, não falou para outra pessoa. E às vezes a gente quer que o outro entenda aquilo que a gente recebeu de visão. Exato. E permite que joguem o tal do balde de água fria na gente. Então, entendam isso. O que Deus falou para você, Ele disse para você. Ele não disse para o outro. Exato. Então, não faça, não fique na expectativa de que os outros compreendam aquilo que você foi chamado para viver. Exatamente, Roberto. É isso aí. Porque aquela visão, o balde de água fria, é a visão do outro, não é a sua visão, né? Então, não permita. Mantenha essa luz acesa, né? Mantenha suas orações, independente da religião que você seguir. Independente, gente, né? Faça meditações, isso é muito importante para acalmar a mente, né? Eu falo muito disso porque é uma coisa que acaba acometendo muitas pessoas, um pensamento acelerado, né? Diagnóstico X, diagnóstico Y, mas espera lá, você já começou, faz uma meditação, 5 minutos, estou dirigindo lá, você, sabe, pensa numa coisa bacana, numa coisa que vai te elevar um pouco, isso é legal também de rotina no seu dia a dia, né? Sim. Isso é muito bom a gente praticar, né? E é muito sobre isso, né? Porque se as pessoas, digamos assim, elas acabam tendo essa dificuldade de colocar essas questões em prática, realmente os tratamentos, eles acabam não dando certo. E quando a pessoa tem digamos, um diagnóstico, um nome, né, como você comentou, ela já sai dali, já parte dali numa situação que ela fala, nossa, eu tenho 5% de chance, eu tenho uma doença que não tem cura, eu tenho uma situação que não tem um resultado, né? E acredita. E ela incorpora aquela situação, né? Então eu penso muito, quando você estava comentando a respeito disso, na nossa situação que a gente viveu há 4 anos atrás, né? Em que a gente procurou os melhores médicos e todos eles foram categóricos, né? Vai acontecer isso, aquilo, né? Ele vai vir a óbito, né? Então existia uma história programada já. Programada, exato. Né? E aí a gente ouviu isso, né? Só que a gente falou, não, a gente não aceita. Não aceita, e a gente foi, parece que a gente já sentia isso. Exato. Que tinha algo a ser feito, né? Algo diferente. Algo diferente, né, Rafael? Né? E a partir dali, né, a gente começou a traçar um novo caminho. Então as pessoas têm que também pensar que não é o fato de eu chegar e falar que não vai dar certo, que eu já matei aquela chance que ela tem. Exato. Né?
E assim, Rafael... Não existe isso, né? Não existe isso. E é exatamente isso. Será que depois de um diagnóstico X ou Y, não tem mais nada para se fazer, gente? Vocês já se perguntaram se não tem mais nada? Nossa, minha situação está ruim, né? Seja ela de saúde, Sim. seja ela emocional, seja ela financeira, qualquer situação, porque, né, cada um... Mas tá ruim. Mas, ai, nossa, mas não sei mais o que fazer. Não tem... Gente, não tem mais nada. Sempre tem alguma coisa. É mudar o seu olhar com aquilo, né? Sabe que uma das perguntas que eu fiz pro médico, quando ele falou, olha, é uma doença muito rara, então ainda não existe, falando do meu filho, tá, pessoal? É uma doença muito rara, a gente não sabe tudo sobre a doença, não existe tratamento, não existe isso, tem poucos estudos na área. Eu falei... Você não sabe quase nada e você quer me convencer que é 100% de certeza que vai morrer? Que papo é esse? Você nem sabe tudo. Nem sabe tudo. Né? E sobre o que se sabe, já tem aí os fora da curva, ainda mais sabendo pouco. Foi aí que deu mais força ainda para movimentar a energia para o diferente, né? Então, encorajem-se a procurar outra saída, seja qual for o seu problema. E o fazer é diferente, né? Como você comentou, um dia faz, no outro dia vai fazendo, vai mudando, vai ajustando, né? Exato. O Dr. Lair fala pra gente, sempre falou, né, nas aulas, que assim, ou você vai investir tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde, ou lá na frente você vai ter que investir para cuidar da sua doença. Ou né? seja, de qualquer maneira você precisa arrumar tempo. Exato. Então a gente tem que partir para fazer isso hoje, não é para amanhã. Né? Você sabe que eu acho bonito na biofísica e na integrativa, que é justamente isso. Então, o paciente ele não é um diagnóstico. Nós não somos um diagnóstico, nós somos uma pessoa. Uma pessoa, está tudo interligado. E o que está acontecendo que está levando aquilo? Então, existem vários fatores que interferem nisso aí e dão sintomas de algumas patologias, mas não é que você é aquilo, né? E outra, a gente sabe que na epigenética, que a cada 7 anos, todas as nossas células renovaram. Então, se você tira a informação, você tira aquilo que está agredindo, né? Que está acordando, é como se fosse um alimento incompatível, tá? Para cada um é um, né? Mas ele fica te inflamando e cutucando o seu DNA. E aí fica o quê? Reverberando que essas células que vão nascer, que são cópias das células que já estão no nosso corpo, que elas venham com informações ou de saúde ou de doença. Se você tira aquele alimento que está incompatível, se você tira aquele excesso de cloro, de metal, X ou Y que está lá no seu corpo, se você está dando mais chance para o seu corpo a replicar com informações de saúde. E isso é possível, gente. Isso é possível, tá? Exatamente. Então, é pensar diferente, é buscar ferramentas que sejam diferentes daquilo que a gente está habituado, né? Sim. Então, aquilo que só Deus sabe todas as coisas, né? E aproveitando o teu gancho, Júnia, falando dessas coisas, né? E buscar e tudo mais, como você se atualiza? Onde é que está a fonte? Aliás, até a gente levando em consideração que é uma medicina fora da caixa. Fora da caixa. Como é que você se atualiza? Onde você vai buscar? Cadê essas referências? Nossa, tudo, gente. Tem tudo estudo, tudo no Google acadêmico, tem muita coisa. É porque tá tudo lá, tá? É só a gente não sabe que tá lá. Né? É verdade. Tá tudo lá. Ferramentas biofísicas, tem várias citações, vários artigos falando a respeito da própria biorressonância, de outras leituras. Hoje, tá? A gente sabe que os estudiosos estão vendo que até o poder da oração, como isso impacta na vida. Que, claro, quem já pratica já sente isso, né? Só que não era cientificamente comprovado. Só que hoje nós temos como comprovar. Então, tá tudo lá. Coloquem o nome da patologia e da ferramenta que vocês estão buscando e pesquisem, né? Tá tudo lá. Tem muita coisa. É pensar mesmo fora da caixinha e saber e lembrar do que a Roberta fala. Diagnóstico não é doença. Sempre dá para ver a mesma coisa de uma forma diferente e de uma forma construtiva e melhor. Sempre dá. É isso aí. Né? E quais são os seus maiores desafios diários? Desafios diários. Na sua prática. Exatamente. É exatamente isso, né? Eu creio que, pensando como ser humano, tá? Todos nós, eu vejo
a pessoa, Júnia, né? Uhum. A gente tem desafios na família, desafios próprios, né, da nossa própria rotina. E a nossa meta é sempre a gente encontrar aquilo que é melhor. Então, assim, muitas vezes, gente, na hora do caos, na hora, nossa, hoje tá dando tudo bagunçado, né? Às vezes você sai de casa, um filho não tá bem, né? Porque nós somos pessoas, gente, pessoas normais, né? Bons e maus momentos. Bons e maus momentos. Tem dias que tá tudo certo, tem dias que tá corrido, né? Mas a gente sempre, uma coisa que eu levo para mim, deixar Deus agir. E outra coisa, quando tá aquela confusão, aquela coisa, eu falo, olha, abaixa a poeira, né? Fica em paz. Tinha uma grande amiga, psicóloga, que ela falou assim para mim, Júnia, quando tiver um caos, surfa no caos. Perfeito. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que é surfar no caos? Mas tipo, vai também, não deixa aquilo te esmorecer, não deixa aquilo te esfriar, né? Então é isso que eu estou levando, assim, como no dia a dia que eu observo, quando o negócio está assim, eu falo, gente, então hoje é dia para surfar no caos. Perfeito. Não vou consertar tudo isso aqui hoje, não vou encher minha mente de situações, porque é a Júnia do trabalho, é a Júnia mãe, é a Júnia estudante, né? É a Júnia que tem nos momentos, muitas vertentes, que nós somos assim, muitas vertentes. E tem horas que não dá para resolver tudo, questões ali de uma vida, em um dia, ou em um mês, ou em 3 meses, né? Então eu falo isso para mim, como pessoa, e para os pacientes, que às vezes chegam com problemas de históricos de saúde, né? O histórico de vida ali, de 30, 40 anos, e também, assim, não vão conseguir consertar em um mês. Só que esse um mês já está fazendo diferença para o que você está conquistando daqui ao final do seu tratamento. Exato. Entendeu? E cada um tem um momento. Então, respeitem-se, observem-se, se amem, gente. Quando a gente fala de se amar, é realmente você olhar para dentro e falar, poxa, Deus, obrigada, eu tô viva. Né? Tá tudo ruim hoje, mas eu tô viva. Só que aqui tá tudo bom. Aqui tá tudo bom. E nessa pegada, nesses conselhos todos que a gente tá dando, e para fechar, que a gente tá no finalzinho do nosso programa, passou tão rápido. eu queria que você falasse pra gente que dica você daria para as pessoas que querem começar a praticar essa teoria mais integrativa, certo, viver essa medicina que é mais respeitosa ao corpo, busca mais equilíbrio, né, em relação a só realmente a nossa medicina convencional, que é mais combater sintomas, né? Certo. Como começar? Qual a dica do start? Vamos lá, gente. Então, olha, busquem bons profissionais. Hoje nós temos muitos profissionais, não é só reconhecidos pela propaganda, mas que fazem um trabalho muito competente, com muita competência. A gente tem aqui a Roberta e o Rafa, né, que vocês já conhecem, e a gente sabe que tem uma gama de médicos, de terapeutas, né? Eu quero estudar, gente, isso me tocou, eu quero ser também um terapeuta. Tem cursos, né? Então, busque um curso de ferramentas biofísicas para você fazer. Sim. Também tem excelentes profissionais. Tem congressos também que dão oportunidade de você conhecer vários trabalhos dessas pessoas, né? E conversem uns com os outros, né? Manda uma mensagem, pede uma dica ali específica, porque tem muita gente competente que vai olhar para você como um ser humano, tá? E sempre é possível instalar saúde, tá? Instalar saúde. Mesmo que X ou Y, é possível melhorar. E tem profissionais capacitados, tem cursos capacitados. Se você quiser fazer uma formação, que você sentiu o chamado e fala, poxa, eu quero aplicar isso para a minha vida, quero aplicar isso para as pessoas, né? Então, é possível. Busca aqui os dois também. Ah, maravilha! Foi um prazer conversar sobre a rota de equilíbrio dentro dessa medicina integrativa, da saúde integrativa, ou medicina que o pessoal chama ainda alternativa, né? Mas é uma baita de uma alternativa. Exato. E foi um prazer trazer informação para a nossa audiência e desmistificar alguns pontos, né? Sim. E queria agradecer o teu trabalho e te parabenizar pela tua rota
né? Sem dúvida, a tua rota, a tua história empodera pessoas, né? E a tua história foi exatamente o ponto inicial. Para realmente, por que não dizer, salvar tantas pessoas que passaram por aí, né? Então, em primeiro lugar, parabéns pela tua trajetória e gratidão por estar aqui com a gente fazendo essa troca. Gratidão. Eu que fico muito honrada, me sinto muito honrada e muito feliz mesmo por esse convite, por essa oportunidade da gente conversar e levar ao público que é possível pensar diferente. Eu acho que a grande questão, Roberta, é o que você falou. Quando aquilo incomoda a gente, né? Você vê que aquilo está te incomodando, né? Uma situação da sua saúde está incomodando. Busca profissionais, busca pensar de uma maneira diferente sobre aquele mesmo ponto de vista, que hoje com as ferramentas biofísicas, com a parte integrativa é possível, né? Então eu só fico muito grata e muito honrada de compartilhar com vocês esse momento rico, né? Que a vida é uma troca, a vida é aprendizado sempre, até nosso último suspiro é aprendizado. E aqui foi uma aula maravilhosa que eu recebi de vocês. É isso aí, gratidão. Muito obrigada, gente. Por estar aqui, por compartilhar a sua história, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Gratidão. E gratidão também por ter feito parte da nossa história, né, com o Matheus. E a gente está muito, muito agradecido mesmo de você estar aqui com a gente hoje. Eu estou muito feliz. E a nossa rota, então, encerra aqui. Obrigada. Obrigada.